Você está sofrendo de queda de cabelo, gripes constantes, alergia de pele, falta de ar, dor de estômago, sinusite? Saiba que você pode estar sendo envenenado pelo seu trabalho. Meu nome é Fabiane Dias, eu sou terapeuta floral integrativa e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que você pode estar sendo envenenado pelo seu trabalho. É isso mesmo, gente. Você pode estar sendo envenenado pelo seu trabalho. Sabe como? Repare no seu dia a dia. Você tem constantes crises de choro ou engolir muito sapo no trabalho? Ou então colegas de trabalho te expõem ao ridículo em reuniões? Por exemplo, quando você expõe a sua opinião, eles menosprezam a sua opinião? Isso pode ser um indício forte, forte, forte que você está sendo envenenado no seu trabalho. Ou então, por exemplo, o chefe. Você tem um chefe que grita com você, onde faz de gato-sapato, explora você, né? O chefe que põe toda a responsabilidade nas suas costas, você faz o seu trabalho e o dele, e ele se ausenta da empresa, te coloca em reuniões difíceis e não te defende perante os outros diretores, isso também pode estar te envenenando. Hoje em dia, eu atendo inúmeras pessoas no meu consultório de terapia que reclamam justamente de estar adoecendo e por conta desse ambiente tóxico de trabalho. As pessoas, às vezes, elas demoram um pouco para entender que aquela baixa imunidade, gripe constante, dor de garganta, perde a voz, às vezes demora para associar que isso está relacionado ao trabalho. Mas depois de sucessivos ataques no ambiente tóxico, ela passa a acreditar e perceber que isso está acontecendo com ela. Só que também a pessoa não sabe bem como sair disso, porque quando ela chega nesse ponto de estresse, de ficar doente, de chegar em casa e chorar, ou de segurar muito choro no trabalho, todo esse estresse que está saindo pelos poros, pelos órgãos do corpo, né? Quando ela chega nessa situação, ela está tão envolvida que a baixa autoestima dela está tomando conta. A falta de confiança no trabalho dela, ela não se sente mais confiante, capaz, parece que ela está emburrecendo. Tudo aquilo que ela sabia, de repente, ela não sabe mais. Ela se sente deprimida, sem ter a sua voz, sem ter o poder de opinar. Então, assim, ela estudou anos, ela tem experiência há anos naquele trabalho, ela sabe como fazer, mas um conjunto de situações de colegas de trabalho, de chefes, né, faz com que elas duvide da sua própria capacidade. E pior, aí ela não consegue, ela tenta sair do emprego e ela não consegue arrumar outro emprego, porque a energia dela está tão tomada com essa falta de capacidade, com a falta de autoestima, que ela vai fazer uma entrevista na outra empresa, ela não passa. E quando passa, quando consegue, ela atrai a mesma energia que ela está emanando, que é exatamente essa, a energia da dor, do desespero. Então, o que a pessoa chega reclamando para mim? Primeiro, ela vem por conta da dor, né? Então, uma alergia, tô com sucessões de dor de garganta, tô com o sistema imunológico baixo, minhas costas está travada. Então, são uma série de sintomas físicos. Depois ela começa a se abrir e aí ela vai falando, olha, mas aqui no meu ambiente de trabalho eu tenho muito problema com o chefe, né? Eu tenho muito estresse, é muita responsabilidade. Eu tenho colegas de trabalho que são difíceis de aguentar, eles me passam a perna. Eu tenho que estar o tempo todo alerta para ninguém falar mal de mim para o meu chefe, para ninguém falar de mim pelas costas, para não me expor numa reunião, sabe? Para eu manter um cuidado para mandar um e-mail, porque senão uma outra pessoa vem e distorce tudo aquilo que você falou. Testemunhas em reunião, para que a outra pessoa não distorça o que foi combinado. Formalizar tudo por e-mail, para que depois não fala que não digam para você que você não falou aquilo, que aquilo não estava combinado. Ufa, ufa! Como é difícil viver num ambiente tóxico desse, não é mesmo? Como é difícil manter a autoestima, a autoconfiança, a expressão da sua voz, expressar a sua verdade.
Mas eu vou te contar uma coisa. Sabe o que essas pessoas que relatam isso têm em comum? Normalmente, são pessoas que não conseguem falar não. Elas se doam demais para o outro, elas se colocam demais no lugar do outro. Então, percebe? As pessoas a machucam e ela não tem boca para se defender. Mas, quando, por exemplo, é para defender uma outra pessoa, aí ela tem voz para defender. Né? É defensora dos fracos e oprimidos. Se coloca no lugar do outro, sofre a dor do outro. Então ela fala assim: não, mas se eu falar o que eu estou pensando, o outro vai sofrer. Poxa, mas não é o outro que está te acusando? Não é o outro que está te fazendo mal? Você não vai se defender? Então essas pessoas são incapazes de fazer o mal. São aquelas crianças boazinhas que fizeram tudo calada, que apanharam dos coleguinhas de classe calada quando era criança, que quando chegava em casa não contava para a mãe o que tinha acontecido. Muitas vezes não queria ir para a escola, mas ia com aquela dor porque não contava o que estava acontecendo na escola, mas estava sofrendo bullying na escola. Então, quando se tornam adultos, eles estão acostumados a engolir sapo, porque foi isso que fez a vida inteira. Não consegue expressar a sua verdade. E quando isso acontece, né, você não consegue expressar a sua verdade, que é aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Não é brigar com as pessoas, não é ser mal educado com as pessoas, não é pagar na mesma moeda, não é isso. É simplesmente se posicionar. Percebe? Quando o outro se posiciona, você não consegue ter argumento, não é verdade? Então é isso que tem que ser aprendido a fazer, a se colocar numa forma de que você tenha postura para se defender. Então não é alterar a voz, sabe? É simplesmente falar a sua verdade, expressar a sua verdade. Toda vez que a gente expressa algo com verdade, né, algo que está na sua essência, que faz parte do seu valor, que faz parte daquilo que você acredita, isso soa natural, leve e até amoroso. Então, em determinada situação, o que acontece? Ao invés de você ter uma atitude adulta e chamar o seu gestor para conversar e falar: olha, eu. Assim, acabou aquela reunião, ele fez aquilo que você não gostou, chama ele para uma conversa. Olha, aquela situação assim, 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 eu não gostei da forma com que você falou, eu me senti dessa forma. Expor a sua vulnerabilidade. Sabe, o ego da gente é tão grande, que a gente não quer fazer isso. Percebe? Primeiro a gente fica igual uma criança mimada, se vitimizando porque o outro me atacou, o outro falou, o outro, nossa, eu me senti muito mal naquela reunião porque o meu chefe ele não me defendeu naquela situação. Nossa, ele brigou comigo na frente dos outros, me chamou atenção na frente dos outros colegas de trabalho. Eu me sinto mal. E aí você sai, chega em casa, conta para o marido, vai no final de semana na casa da sogra, conta para a sogra. Mas o que você faz com essa informação? Só sofre. Engole um sapo e sofre. E aí, repetidas vezes, e cada vez mais. E, gente, vocês sabem, quando a gente reclama, a gente clama duas vezes. Quanto mais a gente reclama, mais aquilo acontece na vida da gente. A gente chama problema. Reclama que acontece de novo, reclama que acontece de novo. E aí a gente conta para o outro, fala: nossa, aquela pessoa só me trata assim. Mas você você está clamando, você está reclamando para um, para o outro, para o outro, para o outro, não é verdade? Então, como é que a gente para isso? Então, sendo maduros, chamando para uma conversa de adulto, pontuando, expondo a sua verdade com determinação, calma, amor. Amor, expondo a sua vulnerabilidade, tanto para o chefe quanto para outro colega de trabalho. E, e é assim. Agora, claro que talvez algumas situações não vão acontecer de uma hora para outra. Você pode falar isso para um chefe, ele não administrar muito bem o que você falou. Mas aí você não somatiza, você falou. E aí ele vai falar a contra-argumentação dele. Se você estiver se posicionando, você vai falar a sua contra-argumentação. E no final, ou vocês se entendem, ou você toma uma decisão. Olha, então eu não posso mais trabalhar com você. Vai até o departamento pessoal, até o RH, conta o que aconteceu,
fala que teve essa conversa e que a empresa, se a empresa tem uma outra vaga para te colocar como um outro chefe, porque você já tentou o diálogo e não deu certo. Isso é uma atitude madura, isso é uma atitude positiva. E aí, se você entender que a empresa não fez nada para lhe ajudar e a situação continua acontecendo, cabe a você decidir se você permanece nessa empresa ou não. E aí, detalhe, quando você sai do emprego dessa forma, com a cabeça erguida, sua verdade, todos os seus chakras alinhados, eu vou falar um pouquinho de chakra, então o que que acontece? Você consegue outra entrevista de emprego mais alinhada com os seus ideais, porque você mostrou para o universo que é isso que você quer. É esse tipo de empresa, é esse tipo de chefe que você quer para sua vida. Aquele não. Então você muda de fase, sabe aquela espiral da vida? Você sobe, a vida é uma espiral. Ou então você fica repetindo ciclos. Se você não aprendeu a lição, você vai para uma outra empresa e acontece a mesma coisa. Você sai, você vai para outra empresa, acontece a mesma coisa. Você só muda a vida quando você sobe de fase. E aí, gente, isso também tem a ver com o seu alinhamento energético. Porque aquilo que você está emanando é aquilo que você está atraindo. E como faz para quebrar esse ciclo? Como que faz? Porque olha só, quando você somatiza essas doenças no seu corpo, né? Por exemplo, você gostaria de ter expressado, falado o que pensa e não conseguiu, você somatiza no chakra laríngeo. De uma forma geral, na verdade, você somatiza no chakra laríngeo, porque ele é a expressão da sua verdade, né? E aí o que muitas vezes acontece? Você não expressa a sua verdade, e aí, em vez de você emanar alegria pelo chakra cardíaco, você emana tristeza. E sabe o que acontece? Então, aqui começa a dar dor de garganta, da sinusite, aí aqui você começa a ter pneumonia, dá asma, ataca asma, dá alergia de pele. E aí você começa a sentir, você para de ter ação, que é o chakra plexo solar, você para de ter ação na sua vida, você começa a aceitar, porque você começa a achar que você está emburrecendo, que você não tem mérito, que realmente você não tem valor, que sua autoestima é baixa, que você é feia, nananã. E você para de ter ações construtivas, você começa a ter ações destrutivas. Aí sentimentos negativos. E você volta lá para o chakra raiz e sente o peso do mundo nas suas costas. E aí, o que acontece? Normalmente a pessoa se entrega. Quem é aderente, né, mais aderente à bebida, se entrega à bebida. Quem é mais aderente à droga, se entrega à droga. A comida, eu vou descontar na comida. Pode perceber, gente. Você tá estressado, você desconta na comida. Eu preciso de um doce. Aí todo dia precisa de um doce. Todo dia precisa de um doce. O que acontece? Aí você engorda. E aí você para de ir na academia. E aí você começa a se sentir feia. E aí começa a aparecer alergia de pele. E aí começa a cair cabelo. Aí pronto, você deschacralhou inteira. Desequilibrou todos os seus chakras. Aí você tem que começar lá da base da raiz de novo. Então, o que eu aconselho? A procurar uma terapia. A terapia que eu faço é a terapia floral integrativa. E é uma terapia que eu criei, com base em todos os ensinamentos que eu tive ao longo desses 6 anos. Tá? Para quem não sabe, um dia eu vou fazer uma live aqui para contar, um vídeo só para contar a minha história. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Tá? Eu passei por isso. Então, quando eu descobri as terapias da minha vida, foi porque eu estava nesse estágio. Eu não conseguia mais arrumar emprego, porque tudo que eu arrumava era a mesma energia negativa. Eu tinha as chefes que batiam na mesa, xingavam e apontavam o dedo na minha cara. Eu tinha colegas de trabalho que me ridicularizavam. Eu peguei anos de experiência que eu tinha na logística e achei que eu estava emburrecendo, que eu não sabia mais de nada. Engordei. Eu cheguei no fundo do poço. E aí, um amigo querido me indicou a terapia floral. Depois eu fiz o reiki, a radiestesia, meditação também, meditação transcendental. Então eu entrei nesse mundo para me tratar. E hoje eu me sinto muito capaz de ajudar as pessoas. Hoje eu sou ainda gerente de logística de uma multinacional e sou terapia integrativa. E essa terapia que eu criei une. Então, o que a gente faz? Através da meditação acalma a mente, o reiki
trata as suas células, os seus átomos, os seus órgãos. E depois disso, a gente faz um trabalho com a radiestesia para mapear os seus chakras, faz todo o alinhamento, desbloqueio dos chakras, porque eles bloqueiam. E no final, eu receito os florais para que você possa alterar suas emoções. Para quem não sabe, florais de Bach é um tratamento vibracional, onde ele muda a sua vibração. Por isso ele é tão eficaz, tão forte. Foi ele que me tirou, tá, desse mundo que eu estava, né, no fundo do poço do burnout. Eu chegava em casa, eu não conseguia nem falar com a família, eu queria ficar num quarto escuro. E lá no trabalho eu passava, as pessoas nem imaginam, né, que você tem problema desse tipo, porque você levanta, não é assim, gente? Você levanta, vai para o trabalho, né? Para todo mundo você tá bem, você camufla suas emoções, você tira energia do nada, que é para você mostrar que você tá bem, que você tá ali, e no final você tá podre. No final você volta para casa tendo crise de ansiedade, tendo ataque de pânico, chega em casa e não quer falar com ninguém. Começa a se desfazer da família, não quer mais saber de academia, não quer mais saber de se cuidar, você quer dormir, porque dormir é fuga. Tá? Então foi o floral que me tirou dessa crise. Então, por isso, o floral é a base principal da minha terapia. Né? A gente trata ali com o reiki, com a meditação. Eu falo que é um pronto-socorro. Então, naquele momento, eu dou o pronto-socorro, eu tiro aquele sufoco da pessoa. E aí ela tem que se tratar com o floral. Então, precisa de um tratamento completo, integrativo, para te tirar do fundo do poço, para mostrar você, para você conseguir se olhar de fora, ser o seu observador. E aos poucos, tirando todo esse cimento que você está colocando em cima de você, esse peso que você está pondo em cima de você, e vendo que é fácil ser feliz. Você só precisa ser autêntico. Resgatar o seu eu. Quem é você? Do que você gosta? Manifestar e expressar a sua verdade. E não deixar o outro te ofender, não deixar o outro te abalar, não deixar o outro te desequilibrar. Isso não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Porque o outro faz, mas quem permite é você. Então, essa terapia bloqueia para que você não permita mais que o outro te desequilibre e que você possa se equilibrar. Então, convido a todos para conhecer essa terapia. Quem não conhece ainda, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição desse vídeo. E, gente, procura ajuda. Se você se identificou com uma dessas histórias, um desses fatores, busca ajuda. Tá bom? Uma boa noite. Fiquem com Deus.